Bom dia, pessoal. Todos me ouvem aqui? Legal. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer aqui mais uma vez a LiveU pela oportunidade de estar nesse fórum no Fiscal SPED falando. É um prazer tê-los todos aqui no dia de hoje. Eu acho que vai ser um dia bastante rico, com muita apresentação e muito conteúdo legal. E eu quero trazer um assunto que está vindo com uma força muito grande, que é a questão da inteligência artificial, né? A gente já vem falando de inteligência artificial há alguns 4, 5 anos, um pouco mais do que isso, muito na questão de machine learning, e isso evoluiu muito fortemente agora nos últimos 6 meses, 8 meses, e aí a gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência com produtos de tecnologia fiscal e olhando um pouquinho o que vai acontecer nesse mercado, né? Então eu vou primeiro contextualizar aqui, e aí eu vou trazer alguns exemplos de como isso pode ser afetado e como vai ser afetado, né? Então, é um assunto ainda que está muito embrionário nas questões de perspectiva fiscal, mas é algo que vai evoluir muito rápido e vai ter um crescimento significativo aí nos próximos anos aqui, nos próximos meses, tá? Então, opa. Aí, foi. Tá, então a gente fala aqui, né, de como as técnicas de IA vão interferir diretamente no compliance fiscal. E aí a gente vai olhar para a empresa e a gente vai olhar para o profissional da área fiscal, qual o impacto que isso vai ter. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né, de como esse avanço de machine learning e de deep learning, eles têm influenciado no nosso dia a dia. E vocês vão ver que vão ser exemplos bem corriqueiros que a gente já utiliza no dia de hoje, mas que mudaram e revolucionaram a forma que a gente vive, né? Então, o primeiro exemplo é a questão do Waze, né? Então, o Waze é uma ferramenta que todo mundo utiliza hoje. Tenho certeza que todo mundo, quando veio para cá hoje, ligou o Waze no carro para saber qual a melhor rota, qual o melhor caminho. Então, ele é fomentado por inteligência artificial, por aprendizado de máquina, para identificar qual a melhor rota, qual o melhor caminho para a gente chegar sempre no destino de forma mais rápida. Mas tem algumas pegadinhas no meio do caminho e eu vou trazer um exemplo ali na frente. Uma outra questão é o atendimento via chatbot, via WhatsApp. Então, hoje as empresas estão se utilizando demais desta ferramenta para quê? Para tornar o processo de atendimento do cliente mais rápido, muitas vezes mais assertivo, né? E com uma padronização. Então, se utiliza muito hoje a questão da inteligência artificial no atendimento ao cliente. Então, via chatbot ou via WhatsApp, né? Quem já não foi na Vivo, quem já não foi na Claro, quem já não foi numa operadora e foi atendido por um robô, né? Utilizando-se de inteligência artificial e teve o seu problema resolvido de forma bem satisfatória. Então, é mais uma aqui a adoção de inteligência artificial que já acontece nos dias de hoje e acontece num volume bastante grande, né? E aí a gente fala que, né, aqui só um exemplo, né, que isso se tornou comum, né? Essas duas práticas, né, de utilização do Waze, de utilização do chatbot, de utilização de automatização via WhatsApp, são itens corriqueiros no dia de hoje que a gente se depara a todo momento e muitas vezes a gente não sabe por quem a gente está sendo atendido, né? Então esse é um outro ponto que a gente vai falar um pouquinho aí da inteligência artificial e esse é um ponto bastante importante aí que se discute muito hoje, né? O que é gerado por uma máquina e o que é gerado por um humano e qual a regulamentação que a gente vai ter para isso, tá? E aí a gente traz aqui que muitos profissionais hoje, eles têm a dificuldade de entender e aceitar essa aplicação da inteligência artificial nas suas rotinas, né? E que isso, ele não vem para tirar o trabalho de ninguém. Ele vem para acelerar e melhorar essa questão do trabalho. É claro que algumas funções elas vão deixar de existir, né? E elas vão se transformar em funções mais técnicas, de valor mais agregado, onde você precisa ter um conhecimento diferenciado para que você possa exercer aquela função.
mas tem aquela questão de o quanto eu posso acreditar e o quanto eu posso confiar na inteligência artificial cegamente, né? Então a gente traz aqui, né, um jovem, né, o meu filho falando lá de 3 anos que estuda, estava fazendo um trabalhinho de recuperação dele na escola, ele falou, pai, eu vou usar o nosso professor lá, o ChatGPT, para fazer uma consulta. E foi o que ele fez, ele foi lá, usou, mas aquela consulta estava 100% certa, ele podia confiar naquilo 100%? Então, eu acho que tem uma questão de curadoria e confiança naquela informação que tem, que vem dessas ferramentas. Então, tinha algumas informações lá dentro que você precisava compilar e precisava ajustar, porque ela não era 100% fidedigna. E a gente fez alguns exemplos, né, no escritório principalmente, buscando conhecimento fiscal. Eu quero saber, eu estou comprando de Minas Gerais, vendendo para São Paulo, um produto que tem base reduzida, eu quero saber qual é a tributação final dele, se o que eu estou praticando está correto. Então você pergunta isso para essas ferramentas, elas devolvem algumas respostas diferentes. Então hoje a gente precisa tomar um certo cuidado, né, e aí está a evolução dessa inteligência artificial, para que a gente possa fazer a adoção. E aí um outro exemplo básico é o GPS. Eu posso confiar 100% naquilo que o Waze me fala? Ele pode me levar pelo melhor caminho, mais rápido, mas por um caminho que não é seguro, por um caminho perigoso. Então a gente vai ter que sempre ter essa questão do cuidado, do que e de como eu vou receber aquela informação e como eu trato aquela informação. Tá? Então, a gente fala aqui, né, que qual é o impacto direto nas empresas e nos profissionais hoje, olhando um pouquinho mais para a área fiscal. Hoje, a gente não tem ferramentas disponíveis para poder usar amanhã para âmbito fiscal. Né? A gente tem ferramentas de jurisprudência, a gente tem ferramentas de consulta de legislação, a gente tem algumas ferramentas até de saneamento de cadastro que cruzam informações, mas ela não está 100% disponível para o mercado. Então, esse é um assunto que vem muito fortemente mudar a nossa rotina a partir de agora. Né? Então, você ganhou uma capacidade de processamento de dados muito grande, né, para fazer essa tratativa. Armazenamento de informação não é um problema hoje para as empresas, isso era um custo muito grande no passado, então você consegue armazenar dado, processar dado numa velocidade muito, muito grande e você vai tratar esse dado. Então a inteligência artificial vai fazer isso, ela vai aprender com base nesse consumo de dados qual é a melhor forma de ela te dar uma nova informação. Então hoje, o que a gente imagina? Né? Uma redução na mão de obra, né, ou no trabalho operacional para processos de consulta de legislação, de atualização de alguma informação, de registro de documentos fiscais, processos mais manuais e que não requerem tanta análise, então ele vai ter um processamento muito mais rápido para isso. Então, mais uma vez, e o profissional? O profissional vai ter que se transformar. O profissional vai ter que entender destas ferramentas, né? Ele vai ser um profissional muito mais tecnológico e utilização e adoção dessas ferramentas para que ele possa levar a melhor aplicação para o seu trabalho. Tá? Eu estou muito aqui na teoria, mas a gente vai trazer algumas questões mais práticas aqui. E aqui a gente traz um pouquinho o cenário fiscal brasileiro, né? E aí a gente vai falar aqui antes da reforma tributária, né? Então esse aqui é o cenário que a gente tem hoje, né? Que todas as empresas vivem, né? Para a questão de obrigações de apuração de impostos e obrigações acessórias, aquilo que é mais operacional, né? Então aqui a gente tem todo o processo de entrada e saída, os impostos que estão relacionados a essas entradas e saídas, a incidência desses impostos, os documentos bases para esses impostos, e aqui toda a questão do Departamento Tributário Fiscal, né? Então eu tenho toda a questão de regras fiscais e acompanhamento da legislação, que é um trabalho bastante forte hoje que o time fiscal precisa ter. Eu tenho todo o processo de apuração
também que acontecem, que as empresas gastam muito tempo para atualizar esses processos de apuração. Eu tenho a geração dos SPEDs, que é base dessas apurações, né? Eu tenho as outras obrigações, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Tenho uma questão de agenda tributária e o controle e o mapeamento de tudo isso, né? O que a empresa é obrigada a entregar, de que forma que ela entrega e quais as datas que ela precisa entregar. E uma auditoria digital, que é o cruzamento de todas essas informações aqui para a gente saber se a gente está compliance ou não. Então, esse hoje aqui nada mais é do que o cenário da área fiscal das empresas, né? Independente do segmento de negócio, para alguns segmentos eu tenho uma complexidade um pouco maior, para outros uma complexidade um pouco menor, mas isso aqui é a realidade do nosso departamento fiscal. E aí a gente traz aqui também uma informação, né, que é um estudo feito pela PwC, que traz aqui que o Brasil hoje gasta 1.958 horas para gerar todo aquele processo de obrigações, né? Atualizações das regras, geração dos SPEDs, apuração dos impostos, né? E aqui a gente tem uma comparação com os outros países, e eu trouxe aqui uma comparação dos BRICS, né? Então, a China, 142 horas, a Rússia, 168 horas, a África, 210 horas, a média mundial, 236 horas, e a Índia, 276 horas. Então, a gente tem aqui quase 10 vezes mais, né, um pouquinho menos, né, umas 8 vezes mais que a Índia aqui, que é o segundo colocado. E isso a gente está falando antes da reforma tributária, né, que esse é um outro assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé, né, como será este cenário após a reforma tributária? Eu vou ter 2 modelos, não vou ter? O meu período de transição serão 7 anos, 8 anos? Como isso está determinado? E o que eu vou precisar entregar para o fisco nesse período? Então, aqui, se a gente não fizer a adoção de ferramentas, de funcionalidades que aceleram o processo, se a gente não trazer a inteligência artificial para o nosso dia a dia, para entregar o que eu já entrego hoje, imagina quando eu tiver um cenário de reforma tributária, né? Como as empresas vão se comportar para conseguir fazer toda essa geração, né? E aí a gente traz aqui um pouquinho das questões de compliance fiscal, olhando essa automatização e essa utilização de tecnologia para o compliance fiscal, né? Então, isso se aplica onde? Em atividades repetitivas. Então, quando eu tenho atividade repetitiva, eu consigo utilizar a inteligência artificial aqui. Quando eu tenho decisões em regras pré-configuradas e pré-definidas, a gente consegue também fazer a adoção de inteligência de tecnologia aqui. Quando eu tenho conciliação de dados, e aí eu tenho, né, dependendo do tipo da empresa, mais conciliação, menos conciliação. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma empresa que utiliza um produto fiscal embarcado num ERP. Por exemplo, o ERP que a gente trabalha é o SAP. Eu tenho menos conciliação de dados. Eu tenho uma solução que utiliza uma ferramenta fora do SAP. Eu tenho mais conciliação de dados. Então, aqui são alguns exemplos de mais ou menos conciliação de dados. Grande volume, né, e quantidade de dados. Então, empresas de varejo que possuem um volume de dados muito grande. Compliance de processos, então aqui todo o mapeamento de processos e o tracking desses processos. E interface com o usuário, né? Então, aqui trazer a usabilidade e a flexibilidade de interface de usuário. Então, por exemplo, ferramentas de determinação automática de imposto. Por exemplo, eu diminuo a interface com o usuário e faço com que a vida dele fique mais fácil com regras pré-configuradas. Tá? Então, a gente consegue aqui fazer um mix de informação. Eu tenho um grande volume de dados, eu consigo fazer entrada de documentos fiscais na empresa, utilizando regras pré-configuradas, utilizando robôs ou soluções que minimizam a interface do usuário. Então, quando a gente fala de adoção de tecnologia e de inteligência artificial, a gente consegue fazer um mix dessas informações aqui para a adoção disso. E aqui a gente detalha um pouquinho mais em quais as áreas a gente consegue trazer essa adoção. E para cada área, pode existir uma ferramenta ou diversas ferramentas para a aplicação disso. Então, a gente fala aqui, quando eu estou olhando documentos fiscais, né, eu falo saneamento fiscal, captação e acompanhamento da legislação. Então, aqui a inteligência artificial vai trazer um ganho muito grande, que é baseado com cenários que a sua empresa movimenta, como a legislação está se comportando. Então, a gente consegue criar APIs que vão buscar isso numa base do governo e trazer a atualização dessa legislação. Isso está pronto hoje?
Não, isso não está pronto hoje, né? As empresas estão buscando o desenvolvimento para fazer essa captação das informações de acompanhamento de legislação e trazerem isso para uma base normatizada onde a gente consiga consumir essa informação. Mas isso não está pronto ainda, mas estará. Então, o que a gente vê é uma evolução a um médio espaço de tempo bastante grande. Atualização automática de regras nas tabelas de impostos. Isso já acontece hoje. Então, isso já é algo que a gente consegue fazer e trazer para as empresas. Determinação automática de impostos. Isso aqui também você consegue fazer, né? Utilizando aquilo que a empresa já movimenta, né? E aprendendo com os novos movimentos e validando se aquilo está correto ou não. Automatização de recebimento de gestão de documentos fiscais. E isso talvez é onde isso está sendo mais aplicado hoje. Então, vou dar um exemplo. Né? Quando você faz um recebimento de um documento eletrônico, uma nota fiscal modelo 55, você tem o XML. Esse XML está normatizado, ele tem todas as regras, você consegue trazer isso para dentro da empresa. Quando você está falando de uma nota fiscal de serviço, você tem algumas prefeituras que disponibilizam essa normatização via web service e tem outras prefeituras que te disponibilizam o PDF. Então, a gente utiliza ferramentas para ler esse PDF e transformar isso num XML. E aí você tem a aplicação de inteligência artificial, aprendendo com esses novos layouts e trazendo essa normatização de forma automática sem que eu tenha a intervenção de um usuário. Né? E a validação de impostos com os dados da nota fiscal. Então aqui são algumas formas que a gente tem de controle dentro do processo de entrada de documentos fiscais. Aqui a gente fala um pouco sobre a apuração dos impostos, né? Então eu tenho aqui todo um processo de conciliação de documentos fiscais. Então, com base naqueles erros que a empresa comete, naquelas inconsistências que existem, eu consigo aprender, entender e trazer críticas para aquele processo. Então, baseados em regras pré-definidas, eu consigo trazer crítica na conciliação de documentos. Contabilização automática, isso já acontece hoje, não é a adoção de inteligência artificial, mas é a adoção de ferramentas pré-configuradas para isso. Geração de impostos a pagar, a mesma coisa. Não usa inteligência artificial, mas utiliza-se de regras pré-configuradas. Integridade entre fiscal e contábil quando eu consigo manter esses três e a apuração, né, o centro de tudo, eu tenho a integridade entre fiscal e contábil. Obrigações acessórias, né? Atendimento a todas as obrigações dentro do SAP. Auditoria digital e cruzamento de dados. Então, aqui a gente consegue, da utilização de inteligência artificial, trazer novas regras e o aprendizado com as movimentações que você tem. Monitoramento e agenda tributária e relatórios fiscais. E aqui a gente fala um pouquinho dos desafios, né, encontrados pelas empresas hoje para manutenção da área tributária fiscal. Então, a gente tem a complexidade da regulamentação, a gente fala lá daquelas 1958 horas, uma possível reforma tributária com 2 modelos de tributação simultâneos. A gente fala da diversidade de obrigações, né? Então a gente tem algumas regras quando a gente fala de federal, quando a gente fala de estadual, a gente tem uma amplitude muito maior, estados tendo o seu próprio arquivo magnético. E quando a gente fala de município, aí, né, baixa maturidade tecnológica, baixo nível de normatização para aqueles processos. E tudo isso nada mais necessita do que um acompanhamento contínuo dessa atualização. E aí aqui eu tenho certeza absoluta que a inteligência artificial vai trazer um ganho significativo para as empresas e é nesse caminho que todos os provedores de tecnologia estão andando, né, buscando ter essa disponibilidade de atualizações fiscais de uma forma mais amigável e com alto, né, aprendizado baseado nas informações do fisco, né? Então, eu posso ler um diário oficial, eu posso consumir uma base do governo, eu posso consumir um site dessas empresas que fornecem informações fiscais e compilar tudo isso numa base, né? Então, eu vejo aqui uma grande possibilidade de ganho de inteligência artificial para a atualização disso. Né? E aí a gente tem aqui alguns conceitos chaves, né, que são as obrigações fiscais, a legislação tributária e a apuração dos impostos. E os riscos e consequências disso, né, de não ter essa conformidade. E a gente sabe, né, o quão
quanto de imposto a gente pode perder numa recuperação ou num recolhimento errado, o quão penalizado a gente pode ser pelo fisco, né, que está também se preparando e já utilizando de inteligência artificial para fazer cruzamento de dado e aplicar penalidades ao contribuinte. Então a gente tem esse cenário, né, de facilitação, mas também em alguns momentos de fiscalização pelo fisco na adoção dessas tecnologias, né? E aí a gente traz aqui, né, como a inteligência artificial pode trazer conformidade para esses processos fiscais, mas também uma redução de custo num segundo momento, né? E aí a gente fala, né, primeiro, na simplificação das pesquisas, interpretação da legislação e regulamentações fiscais, né? Então, cada empresa tem o seu cenário de negócio, tem o seu tipo de movimentação de negócio, de produtos, compra e venda, né? Então, de que forma que eu consigo trazer isso? Então, o primeiro ponto aqui, a gente entende que é através da NLP, né, que é a linguagem utilizada dentro da inteligência artificial, a gente vai conseguir substituir aquela interpretação que é feita por uma pessoa, a gente vai conseguir levar isso para dentro da inteligência artificial. O segundo ponto é na melhoria das tomadas de decisão. Então, com a grande facilidade de acúmulo de dados que a gente vai ter, processamento de dados, né? Então, uma das empresas que mais se valorizaram agora com a inteligência artificial, olhando do ponto de vista técnico, foi a NVIDIA. Né? E a gente fala, bom, por que a NVIDIA? Ela faz processador para tela gráfica de jogos, porque ela tem uma alta capacidade de processamento, e os seus processadores estão sendo utilizados para que a gente possa compilar todos esses dados e devolver uma informação mais fácil para o usuário final e com uma série de consistências e critérios. Né? O terceiro ponto é na automação de tarefas repetitivas, né? Então a gente sabe o quanto, né, e aí depende um pouquinho da maturidade de processo de cada empresa, né? Se a empresa tem menos maturidade nos seus processos, ela pode ter um maior volume de atividades repetitivas. Se ela tem mais maturidade, ela tem menos tarefas repetitivas, mas isso sempre acontece em todas as empresas. Então, hoje a gente tem o exemplo de registro de documento fiscal na entrada. Então, eu tenho nota fiscal de mercadoria, eu tenho frete, eu tenho nota fiscal de serviço. Então, isso gera um volume muito grande para as áreas de recebimento fiscal ficarem imputando informação dentro do sistema de RP que vocês têm hoje. Então, tecnologia vai resolver esse problema. Já existem diversas ferramentas no mercado que fazem isso sem adoção de inteligência artificial. A inteligência artificial vai auxiliar no quê? Na consistência dessas informações, né? Então, quando bate o XML na sua empresa, baseado em regras, a gente já consegue criticar isso de uma forma bastante rápida, automática e fácil. Então, a gente acredita que vai ter um ganho, né? Ele já vem sendo aplicado, mas ele vai ser melhorado, ele vai ser otimizado. E também no entendimento dessas leituras de layout de PDFs, né? A gente espera que um dia, né, o fisco consiga ter uma regra para documento fiscal eletrônico de serviço, né? Não existe hoje, mas a gente espera que um dia isso aconteça, e assim acontecendo, né, esse problema é mitigado. Não acontecendo, que é o tempo que demora bastante, a gente sabe que a inteligência artificial vai ajudar na conversão desses layouts. Na otimização de planejamento fiscal, aqui é um ponto que ele está menos maduro, mas ele vai trazer um ganho maior, que é o quê? Que é fazer simulações do seu processo. Então, hoje eu tenho uma unidade fabril numa determinada região, eu vendo determinado produto para uma outra região, eu quero fazer uma simulação de como ficaria a minha tributação e como seria a minha carga tributária baseada no meu movimento do último ano ou no meu movimento do último mês. Então, a inteligência artificial vai conseguir te dar essas simulações, né? A gente vai conseguir predizer como seria esse cenário com algumas variáveis e algumas regras. Então, mudanças dessas variáveis e dessas regras. Então, a gente tem certeza absoluta que esse é um impacto bastante grande, que a gente vai trazer inteligência para a área tributária, né? A área tributária
passará a ser um diferencial para as empresas. Por quê? Porque através dos benefícios, né, de impostos, a gente vai conseguir identificar qual é o melhor lugar, qual é a melhor transação que a gente vai se aplicar, qual a melhor classificação fiscal para um determinado produto. Então, com pequenas alterações, a gente vai conseguir trazer isso para o dia a dia da área fiscal e das empresas. Então, vai trazer um diferencial muito grande para a área tributária. E aí a gente fala um pouquinho aqui, né, sobre um pouco mais sobre a aplicação da IA, né? Então, é combinar esses benefícios, né, para aumentar a eficiência operacional. Então, a gente viu aqui várias possibilidades de melhoria na eficiência fiscal e operacional, né? Gerar uma economia para as empresas. Então, inicialmente, talvez você tenha um aumento de custo para fazer investimento nessas novas tecnologias, mas num segundo momento bastante rápido, você passa a ter a redução desse custo, né? E também, acho que outro ponto que reforça, que para mim é o grande diferencial, é a tomada de decisão baseada nessa análise de dados, que hoje a gente tem dificuldade de compilar um volume muito grande de dados e trazer isso para a empresa como um diferencial estratégico, né? A gente, né, tem muitas indicadores que acabam olhando para o passado, né? O que aconteceu na empresa, qual foi o imposto que eu paguei, quanto de imposto que eu paguei, o que estava atrasado, o que não estava atrasado, mas aqui eu estou olhando para o retrovisor, né? O que eu quero é olhar para frente. Se eu simular esse cenário, o que acontece? Se eu aumentar a minha venda, quanto de imposto eu aumento, qual é o crédito que eu tenho, se eu passar a comprar de tal região, como isso se comporta? Então, é essa análise de dados que a gente quer disponibilizar para as áreas tributárias poderem estarem numa perspectiva mais estratégias dentro da companhia. E aí, qual a implicação direta no dia a dia? Redução de erros, automação de tarefas repetitivas, análise preditiva e detecção de erros e riscos, otimização do planejamento fiscal e tributário, simplificação de pesquisas e interpretação da legislação e melhoria na tomada de decisões. Então, a gente tem certeza de que a inteligência artificial vem para as empresas para trazer esses principais pontos aqui como ganho e como diferencial. Tá? Deixa eu só tomar um golinho d'água. Tá. E aí, a gente traz aqui, a gente sabe também de algumas aplicações da IA para melhorar a conformidade do Brasil, né? Então a gente traz alguns exemplos, né? Então hoje o governo federal ele está utilizando de cruzamento de dados e com inteligência artificial para identificar algumas atividades suspeitas. Então ele tem algumas regras e cenários e processos já pré-estabelecidos que ele utiliza para monitorar atividades suspeitas de sonegação de imposto, né? A gente sabe também, né, a gente tem um grande parceiro de negócio que desenvolve a solução de nota fiscal de serviço para os municípios, e eles hoje, o município já se utiliza de inteligência artificial para identificar alguns processos de sonegação de ISS. Então, utilização do tipo de serviço errado para aquela prestação, então o código de serviço com uma tributação diferente. Então, esse software dessas prefeituras, então um software bastante conhecido, que está em diversas prefeituras do Brasil, já se utiliza de inteligência artificial para cruzar esses dados também, né? E aí, qual é a aplicação que a gente tem direta hoje nas empresas? Principalmente nessa questão de recebimento de documento fiscal eletrônico, regras de determinação de impostos, a aplicação hoje direta que a gente já tem. E aí todos aqueles outros pontos que a gente sabe que estão por vir, né, de novos produtos tecnológicos utilizando isso, né? A gente tem alguns caminhos a serem seguidos, né, trilhados. A gente está nesse processo de aprendizado e evolução. A gente sabe o quão importante isso vai ser e o que é mais legal nesse momento. O investimento não é tão grande. Por quê? Porque você já tem vários pequenos robôs, pequenas APIs já desenvolvidas que você acaba compilando e pinçando essas informações e você consegue criar um grande produto, uma grande consumo de tecnologia, né? Então a gente tem várias ferramentas já disponíveis no mercado. E aí a gente fala aqui um pouquinho, né,
de como a gente enxerga isso, olhando um pouco o cenário fiscal e aí um pouco mais para o nosso dia a dia, que são as empresas que possuem o SAP, né? Então, de que forma que a gente consegue trazer isso hoje, né? Então, aqui a gente traz um desenho do S4, né, que é a solução mais atual do SAP, né, os seus módulos principais. E aqui todo o portfólio de solução fiscal que a gente traz, né, embarcado nesse cenário, né. Aqui a gente consegue utilizar a inteligência artificial, nesses outros módulos ainda a gente não está utilizando, mas é algo que a gente quer trazer aí num médio espaço de tempo. Então a gente tem aqui o Total Compliance, que é a solução fiscal completa, a gente tem o Outbound, que é a emissão de nota fiscal, e a gente tem o Inbound aqui, que é o registro de documentos eletrônicos, tá? Aqui um pouquinho, só falando um pouco mais dos produtos, né? Então, como eu falei, o Compliance, o Inbound, o Total IVA, que é determinação de IVA com regras pré-determinadas, o BPO fiscal, que é um suporte, uma quarteirização da mão de obra fiscal, e o Assessment fiscal, que é um diagnóstico que a gente faz hoje nas empresas para saber qual é a adoção que eles têm e o quão eles estão no nível de maturidade para soluções fiscais e na utilização do SAP. Tá? Aqui a gente fala um pouquinho da gente, né? Então a gente está com o stand lá fora, queria convidar todos aí a brincar com a gente lá, de bater uma bolinha, fazer um golzinho e ganhar uma bolinha de brinde. Então a gente está lá e aí o nosso time está para auxiliar e tirar alguma dúvida. Eu também estou lá, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa também posso apoiá-los, tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho dos nossos números e quem somos. Então, mais de 70 especialistas no nosso time, mais de 80 soluções fiscais entregues, mais de 2.500 CNPJs em operação, mais de 120 projetos entregues e um aumento de produtividade de 30% é o que a gente quer trazer para as empresas aqui na adoção das nossas tecnologias, tá? Aqui um pouquinho do portfólio dos nossos clientes. Então, agradecer aqui a visita dos nossos clientes. Tem muita gente que é nosso cliente que está hoje aqui prestigiando, então queria agradecê-los. E aqui a gente traz um pouquinho do nosso portfólio de clientes hoje. E o que eu queria... aqui os parceiros, né? Então a gente é um parceiro da SAP, a gente tem um parceiro com a Delaware, que é um grande implementador, com a Fink, que é uma empresa de cybersecurity, e com a LiveU, né? E antes de encerrar aqui, eu queria só colocar que, no meu entendimento e no nosso, da Solution, né, a inteligência artificial vai ser um grande divisor de águas. A gente teve um primeiro que foi a vinda da internet, e a gente entende que a inteligência artificial vai ser essa grande boom e grande mudança que a gente vai ter. Então, tanto as empresas vão ter que estar preparadas para a adoção dessa tecnologia, quanto os profissionais também vão ter que se preparar para poder utilizar e poder discutir como a inteligência artificial vai impactar em diversas áreas do nosso cotidiano, né? Sejam elas do dia a dia, sejam elas no trabalho profissional, mas é uma certeza absoluta de que isso vai impactar para quem tem filho, né? Na formação educacional de todos, vai ter um impacto bastante grande. Então, eu acho que a mensagem é essa. Estamos num momento de uma grande virada tecnológica novamente e todos precisam estar preparados para isso. Tá? Pessoal, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, agradecer a LiveU aqui, e aqui estão os meus contatos, a gente está com o stand, então queria convidá-los a todos a passar no nosso stand e nos visitar, e queria mais uma vez agradecer. Olá, somos a primeira TaxTech do Brasil, especializada em soluções fiscais para o mercado SAP. Oferecemos resultados, inovação e experiência. Conheça a Solutio. Mais de 80 soluções fiscais implementadas. Mais de 2.500 CNPJs em operação. Mais de 120 projetos entregues. Proporcionamos aos nossos clientes um aumento de mais de 30% em produtividade. É assim que aplicamos nossa experiência em soluções fiscais, utilizando todo o portfólio de produtos SAP. Mais abrangência, mais velocidade, mais eficiência, mais agilidade
e mais informação. Tudo isso para melhor governança e compliance no cumprimento das obrigações em relação ao fisco. Temos um portfólio completo para a sua necessidade. Assessment fiscal, Total Compliance, Total Inbound, Total Outbound, Total IVA, BPO fiscal. Sua solução fiscal no SAP está aqui, na Solutio.